E a gente volta agora a falar sobre a aplicação de peeling de fenol. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo pediu para que a Anvisa proíba a venda da substância a quem não for médico. O grupo fez a solicitação por meio da Justiça Federal. O CREMESP ainda cobra informações da agência sobre como é feita a comercialização do ácido e se há controle na oferta, por exemplo, se há registro para saber se o comprador tem especialização para usar o produto. O Conselho Federal de Medicina defende a realização do peeling de fenol somente por médicos com especialização em dermatologia. Apesar disso, os conselhos federais de farmácia e de biomedicina autorizam profissionais desses setores a executarem o procedimento. Caso a Justiça Federal não concorde com o pedido, o CREMESP sugere que o ácido seja proibido a quem não tiver nível superior na área da saúde. As medidas são impulsionadas por aquele caso que a gente mostrou aqui do empresário que morreu depois de ser submetido ao tratamento. Henrique Chagas tinha 27 anos e realizou o peeling com a influencer Natália Becker. Ela foi indiciada por homicídio com dolo eventual. E para falar então sobre essa ação, eu converso agora com o doutor Ângelo Vátimo, que é presidente do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Olá, doutor Ângelo, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao News 19 Horas. Obrigado, boa noite a todos que ouvem. Doutor, eu queria que você começasse então explicando para a gente o que diz o CREMESP, qual o objetivo com essa ação de que somente os médicos possam usar o fenol. Pois é, os efeitos de uma conduta inadequada, todos já é de conhecimento público. O que acontece quando em mãos não especializadas esse produto em especial é usado. O que nós defendemos é exatamente isso, que o procedimento seja realizado por médicos e vão mais além, médicos habilitados e especialistas no assunto. O peeling de fenol, ele é um procedimento considerado invasivo? Acaba sendo, sem dúvida, até pela própria substância. Ela pode ter um efeito sistêmico por absorção na pele e trazer consequências desastrosas, como foi o caso que está sendo amplamente veiculado. E existe uma legislação específica no Brasil que delimita ali a realização dos peelings químicos, em especial falando aí do fenol? Na verdade, a legislação, veja, primeiro, o fenol nem poderia ser vendido para pessoas, qualquer um poderia comprar. Isso você encontrava até pela internet, em plataformas aí que comercializam vários produtos. E isso é um procedimento médico. O peeling e da maneira como vai ser feito esse peeling, principalmente com fenol, ele está restrito a quem sabe manipular esse tipo de produto. O senhor está explicando para a gente que ele é um procedimento invasivo, mas deixa gera dúvida, abre uma brecha para a justiça se a gente começar a olhar, principalmente na área de estética, o que seria um procedimento considerado invasivo ou não? Veja, nós podemos considerá-lo invasivo até porque ele é um produto que ele é um abrasivo e ele acaba tendo até uma absorção. A partir do momento que você tem uma absorção e pode ter um efeito sistêmico, pode atingir outros órgãos, causar arritmia, ele acaba sendo um procedimento invasivo, apesar de erroneamente achar que é só algo estético e que está sendo usado só na pele. Exatamente. No caso do Henrique Chagas, a polícia ainda está investigando a real causa da morte dele, mas tudo leva a crer que ele pode ter tido, por exemplo, uma reação alérgica, se asfixiado, ter tido uma parada cardiorrespiratória por conta do produto?
sem dúvida, tudo é possível. Quer dizer, isso está bem claro que o óbito se deu em decorrência do procedimento. O que o fenol pode causar, então, para a nossa saúde, para a gente ter uma ideia aí do tamanho do problema, já que a gente não está falando apenas de um problema estético, que tem gente que faz e fica com a pele pior do que estava, já vi depoimentos desse tipo, quando ele entra na corrente sanguínea? Não, na verdade, os procedimentos, eles precisam, não basta só saber fazer, precisa ser bem indicado, ter uma indicação, precisa saber o local a ser feito, a extensão da área a ser feita. Ele pode causar alterações cardíacas, levando a arritmias, enfim, uma série de... pode causar até uma reação alérgica ou anafilática só pelo próprio contato. Isso muitas vezes é difícil até você, como se diz, prever. Mas o que a gente sempre fala? Quem vai mexer ou vai utilizar qualquer medicação, produtos, vai fazer uma intervenção cirúrgica, um procedimento invasivo, ele tem que estar preparado para reconhecer as complicações e atuar, evitando que estas levem a um desenlace, um desfecho fatal, como foi o caso. Nesse caso aí que nós estamos falando, por exemplo, seria necessário fazer exames antes da aplicação do produto para avaliar, por exemplo, a função cardíaca, renal ali do paciente e, de preferência, que o procedimento fosse feito em ambiente hospitalar? Na verdade, os procedimentos, isso fica a critério do médico, mas o que eu digo, isso, a questão de fazer exames, mas a questão de fazer em ambiente hospitalar, sim, inclusive monitorado, com monitorização cardíaca, em ambiente onde uma possível reação, caso ocorresse, você tivesse os recursos para intervir. Então, isso sem dúvida que não pode ser feito em locais onde não possuam essa estrutura mínima necessária. O MEC disse que não tem competência no sentido de fiscalizar, aplicar penalidade ou descredenciar uma entidade que oferte cursos livres, como foi esse feito pela Natália Becker, a dona da clínica onde o Henrique Chagas fez o peeling. Ela fez um curso na internet, pagou cerca ali de R$500. O MEC diz que não tem condição de fiscalizar esse tipo de curso. Diante de uma informação como essa, cabe ao paciente, quando desejar realizar algum tipo de tratamento, checar ali o histórico, a procedência da clínica, também todo o histórico do profissional que vá realizar qualquer tipo de procedimento nele? Mas é óbvio, lógico, isso é importantíssimo colocar isso. Cabe sim, o paciente ele tem que saber quem vai fazer. Ele tem que sim. Hoje a informação não é difícil pela internet. O paciente ele precisa saber os efeitos colaterais dos procedimentos a qual vai ser submetido. Ele tem que realmente fazer com profissionais habilitados e para minimizar os riscos, isso sem dúvida. Tá certo. O doutor Ângelo Vátimo, ele é presidente do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Doutor Ângelo, muito obrigada pela entrevista, pela sua participação aqui no News 19 Horas. Uma boa noite, até mais. Boa noite, eu que agradeço e contem com o CREMESP. Obrigado. Até. E olha, nós entramos em contato com o Conselho Federal de Farmácia e eles decidiram nos enviar uma nota que diz o seguinte: a lei do ato médico estabelece que é ato privativo do médico a execução de procedimentos invasivos que possam atingir órgãos internos, mas o Conselho de Farmácia afirma que nesta categoria não se enquadram os peelings químicos
Eles também afirmam que a regulação da comercialização do produto é vista como positiva por este conselho, desde que respeitada a legislação vigente. E a legislação vigente não considera ato privativo do médico a aplicação de peeling químico. E ainda ressalta que, se houver restrição à compra e aplicação ou uso, que sejam as pessoas que atuam na estética sem formação na área da saúde. Eles enfatizam também que os farmacêuticos, por sua formação, possuem profundo conhecimento sobre os peelings químicos. Nós entramos em contato com o Conselho Federal de Biomedicina, mas até o momento não tivemos retorno deles.